Esse é um vídeo para quem está começando a aprender italiano do zero, então vai ser em português. Mas eu já convido você a assistir aos demais conteúdos do nosso canal, onde a grandíssima maioria é em italiano. Se você quer começar a estudar italiano ou acabou de começar, mas não tem ideia do que estudar, de por onde iniciar os seus estudos, nesse vídeo eu vou resumir em 7 tópicos rápidos tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos e começar logo a interagir em italiano. Vem comigo. Construir a sua capacidade de comunicação em italiano é como construir uma casa. Então vamos comparar cada tópico com o passo a passo de uma verdadeira construção. Fundação. A primeira coisa é aprender a pronúncia. Muita gente acha que esse é só um detalhe, que mesmo que pronuncie as palavras com sotaque, os italianos vão entender. Então, é preciso distinguir entre sotaque e pronúncia errada. São coisas diferentes, mas tem gente que confunde as duas coisas. Vou te dar um exemplo de sotaque. Você dizer importante em vez de importante. Esse som nasal an em importante não existe em italiano. Nenhuma palavra do italiano tem esse som de an, mas dificilmente isso vai causar algum empecilho na compreensão de um italiano. Agora, se você disser importante em vez de importante, ou seja, deixando de pronunciar o T na ponta da língua, porque em italiano o T é sempre pronunciado na ponta da língua, importante, aí a gente tem um problema. Se você disser importante, a probabilidade de incompreensão por parte dos italianos vai aumentar muito. Isso porque esse pequeno detalhe modifica completamente a palavra. Em português tudo bem dizer teatro ou teatro, mas em italiano não. T é sempre T, sempre na ponta da língua. Isso porque o som T se escreve diferente. Em italiano é com CI, como em cinema, bacio, bici, etc. Então, se um italiano ouve a palavra importante, vai acabar pensando em algo escrito assim, ó, com CI, importante. E é bem provável que aí ele não entenda você. Outro exemplo, melhor ainda, dizer cinque em vez de cinque, ou então Dio em vez de Dio. Muita atenção à pronúncia, ok? Essa é a dica número 1. E dentro dessa eu tenho uma dica extra. Aprenda a cantar músicas italianas. Isso vai te ajudar muito com a pronúncia. Cantando em voz alta, você vai ajustando a sua pronúncia para que fique igual a do cantor ou da cantora. E aí você vai aperfeiçoando a sua pronúncia. Dica 2, os tijolos. Compreendendo como se pronunciam as palavras, a segunda coisa será aprender muitas palavras, especificamente os substantivos e adjetivos, que são, respectivamente, as palavras que dão nome para as coisas, tipo passagem, mesa, feira, conta, carrinho, e aquelas que descrevem as coisas. Legal, chato, caro, atrasado, verdadeiro. Lembra, o tamanho do seu vocabulário só depende de você. Então, por um lado, esteja em contato constante com a língua, para aprender cada vez mais. E por outro lado, tome notas, faça exercícios e faça muita conversação para memorizar. Assista filmes, vídeos, ouça músicas, sempre tentando ampliar ao máximo a sua compreensão das palavras. Dica extra dentro dessa: preste muita atenção aos falsi amici, ou seja, aquelas palavras que são parecidas na forma, mas diferentes no significado. Por sorte, a grande maioria das palavras é igual, tipo fiore e flor, bicicletta e bicicleta. Mas também temos palavras como squisito, que não tem nada a ver com esquisito, ou então birra, que não tem nada a ver com birra, borracha, que não tem nada a ver com borracha. Então é isso, atenção. Busca se certificar do sentido das palavras para que não acabe sedimentando informações erradas. 3. A elétrica e a hidráulica. Verbos. Disso não tem como escapar. Grosso modo, os verbos são as palavras que indicam ações e estados, como comer, dormir, viajar, falar, ficar. Mas não basta saber que comer é mangiare, que dormir é dormire e que viajar é viaggiare. É preciso saber conjugar esses verbos, ou seja, saber variar suas formas de acordo com a pessoa que está agindo. Eu falo, ele fala. Nós falamos, eles falam. In italiano, io parlo, lui parla. Noi parliamo, loro parlano. Além de variarem de acordo com a pessoa, os verbos também variam de acordo com o tempo. Presente, passado, futuro. Uma dica extra dentro dessa. Para começar, você pode aprender só o presente e o passato próximo e o imperfeito. Já é mais do que o suficiente para você interagir bastante em italiano. 4. Comida na geladeira. Expressões fixas, prontinhas para usar em qualquer situação. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas a gente usa o tempo todo expressões fixas para expressar surpresa, tristeza, satisfação, acordo, desacordo, alívio.
Tenta ter uma ou duas expressões para cada uma dessas funções comunicativas e aos poucos você vai aumentando o seu repertório para poder expressar melhor os seus sentimentos. Alguns exemplos em italiano. Para surpresa, caspita, però. Para expressar satisfação, che bello, mi fa piacere. Para expressar acordo, è vero, hai ragione. Disaccordo, non sono d'accordo, secondo me hai torto. E para expressar alívio, meno male. Limpeza. E por fim, cultura. Sim, língua e cultura caminham juntas, então é preciso que desde o começo você tente entender o que é a cultura italiana. É a cultura do estereótipo? Da cantina, da comilança, do gesticular e do falar alto? Sim e não. Os estereótipos não surgem do nada, é verdade, eles têm algum fundinho de verdade, mas são uma exageração caricata. Então não parta do pressuposto de que você já sabe como são os italianos. Isso porque tem muita coisa em comum, mas também várias diferenças que têm de ser aprendidas entre a cultura italiana e a brasileira. Não é porque seu avô era italiano que você sabe como são os italianos, até porque os italianos de hoje não têm muito em comum com os imigrantes do século passado. Aprofundar-se na cultura vai fazer com que você não saiba apenas o que dizer, mas como dizer. Tenha em mente que muitas incompreensões se dão pela falta de conhecimento do modo de se expressar dos italianos. Um nó seco, por exemplo, que é algo totalmente normal no modo de se expressar dos italianos, não é muito bem visto pela ótica brasileira. E isso pode acabar sendo confundido com grosseria ou falta de educação. Então é importante ter esse conhecimento para evitar conflitos, problemas ou desentendimentos desnecessários. E a dica extra nesse sentido é siga a Itálica, onde publicamos diversos conteúdos gratuitos de língua e cultura italianas. E se você quiser aprender ainda mais, tendo o meu suporte diariamente, dá uma olhada no link na descrição do vídeo com todas as informações sobre l'Italiano Essenziale, o curso online pioneiro no ensino de língua e cultura italianas, com o qual você tem interação diária comigo e com a minha equipe. Vai ser um prazer ter você na nossa família, a família Itálica. Um caro saluto, alla prossima!